só o que temos aqui! Ah, finalmente! Finalmente com o Mágica Visual. Começamos agora um novo grupo de estudos, né? Voltado aqui Sim, para o Mágica Visual do Batatinhas, o Jan Fries. É isso ó, mesmo? Falei o nome certo? pronúncia Espero. maravilhosa, pô. E olha só que lindo, né? Tem que fazer aqui o merchandise, enquanto a galera tá entrando. É o livro mais bonito da penumbra, mas não vamos ficar apenas aqui na beleza deste exemplar. Vamos também falar do seu conteúdo. E como é que vai funcionar? Toda segunda-feira estaremos aqui por volta das 5 horas da tarde, fazendo essa live. Um capítulo por vez, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí vai ter uns que vai ser mais curtos, outros mais longos, mas é um capítulo por vez. A ideia é um capítulo, então vocês podem nos acompanhar aí. Quem não tem o livro ainda não tem problema, porque a gente vai passar pelos tópicos mais importantes. E quem tem o livro é uma maravilha. É só seguir a gente aí que tá tudo certo. E quem não tem o livro e quer comprar, Lua, como é que faz? Pode ir lá na nossa página do Facebook mesmo, dá para comprar por lá, né, Penumbra Livros, ou então na nossa loja, pode entrar lá também, ou então em outras lojas também, já tem na Amazon, não sei. Já tem na Amazon, ainda não tem na Saraiva Cultura, mas já deve ter na Martins Fontes. E na nossa loja andou um tempo sem, mas já voltou. Ah, então, pois é, foi um dos livros mais vendidos logo na pré-venda. Uhum. E quem traduziu esse livro? Eu acho que fui eu. Ah, foi Deixa eu você? só confirmar, porque eu tô gaga já. Fui eu. Ah, então tá bom. Então, conta um pouquinho pra gente do background desse livro, como é que foi. Então, Mágica Visual é um livro. Ele não é um livro novo, mas também não é um livro velho. Deixa eu ver aqui o ano exato dele. Ele é de 92 Sim, e ele surgiu da seguinte maneira. Hoje o Jan Fries, João das Batatinhas, ele é um autor conhecido, consolidado, já publicou acho que 12, 15 livros. Mas na época ele não tinha escrito nenhum ainda. Mas ele tinha escrito um artiguinho, que é isso que a gente vai ver hoje, que é sobre sigilo e tal, que estava circulando no meio esotérico lá na Europa. O Batatinhas é alemão. Aí o editor da Mandrake chegou para ele e falou: Cara, você tem que fazer um livro. Ele, não, sim. que isso? Não. Ah, vai fazer um livro sim. Aí ele foi juntando os escritos que ele já tinha, acrescentou outras coisas e saiu Mágica Visual, que acaba sendo uma visão diferente sobre coisas que a gente está acostumado a ver, né? O Batatinha chama o estilo dele de xamanismo freestyle, Sim, mas isso é só um nome, né? Na real, ele pega várias técnicas de xamanismo mesmo, coloca uma roupagem de magia do caos em cima disso e mistura com magia sexual, com desenho automático, com as técnicas do Sper, com coisa do Kenneth Grant, com Telemann e coisa da Saturne. Ele faz uma salada muito maluca e saiu esse livro aí. Que ou seja, é. Assim, eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e falado: esse livro não tem nada de novo, esse livro é chato. não, 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 não. Este livro aqui é muito gostoso de ler, enfim. Não, sem E ele spoiler. acaba sendo legal, né, Lua? Tanto pro cara que nunca viu nada na vida, vai ser o primeiro livro que ele vai ler, de magia, de ocultismo, quanto Sim, pro cara que já tem décadas de experiência, porque ele tem coisa para todo mundo. sim, foi um livro. Essa edição tá simplesmente maravilhosa, extremamente bem diagramada. É, E aqui, o autor também é artista, né? Então as ilustrações são todas dele mesmo. E são sim, todas mágicas, né? Não é um negócio que ele, vou desenhar. É tudo feito sob inspiração. pois então. Vale muito a pena a leitura. E hoje nós vamos começar com um assunto que a galera adora, né? Que é
sigilos. Então, vamos lá. Eu gostei porque, na verdade, ele deu um conceito interessante pra gente aqui. Ele começa falando do conceito de semente. Quando a gente pensa numa sementinha, a gente pensa em algo que pode vir a ser, né? Nossa, estou ficando filosófica aqui. Em algo que tem um potencial. E daí o sigilo, ele é uma forma de semente. De você plantar o desejo e depois colher esse desejo. Mas não é a única forma, né? Isso que é interessante. Exatamente o que eu ia falar. Quais são Então as vai lá, outras fala aí. formas? Os sigilos seriam as formas visuais da semente. Mas nós temos também formas acústicas, ou seja, com melodias, canções do caos ou mantras. Nós temos também formas físicas, como objetos que os xamãs encontram, né? Ele fala isso também nesse capítulo. Temos na forma de dança, de mudras, de gestos, de rituais, ou seja, o seu corpo, você pode transformar o seu corpo numa semente, né? num gesto de poder que seja uma forma de semente. E este capítulo que a gente vai se focar hoje vai ser o capítulo de sigilos. Mas é importante ter esse conceito de sementinha, porque, primeiro, é tão gostoso, é tão bonitinho e criativo. Segundo, porque ele vai falar sobre sementes durante boa parte do livro. O tema da árvore é recorrente no livro, né? Tanto que a capa do Sim. livro gringo, eu não tô com ele aqui, mas a capa do livro gringo é uma árvore, uma foto de uma árvore, e a gente fez questão de colocar essa imagem de floresta aqui na capa. Acho que tá meio escuro pra vocês verem mais. Floresta, com molho, alguma coisa assim. É. Então, bom. E daí ele vai falando que, na verdade, o sigilo, ele é muito antigo. Ele não é agora, ele não foi inventado pelos caotes, pelos caoístas, né? Ele vem desde o Paleolítico, ele diz. Sim. E ele tinha um método xamânico existia um método xamânico de criação de sigilos. Então, um exemplo que ele dá aqui é quando os xamãs entravam em transe e saíam pelas matas e tal à procura de objetos sagrados. Então ele vai dando exemplo do que era coletado durante esses momentos de transe dos xamãs, né? Ele Por fala isso com exemplo, base em achados arqueológicos mesmo, né? Que interessante, que não é uma coisa inventada. sim, então, aí você vê que ele começa com a história mesmo de onde surgiram os sigilos, ou essas sementinhas. Então ele fala que isso foi encontrado, por exemplo, na Zelândia, que descobriram um saquinho de couro com diversas coisas dentro, um rabo de serpente, garra de falcão, concha do Mediterrâneo, por aí vai, e que aquele saquinho ele era um sigilo porque ele significava algo para aquela E pessoa, significava uma vontade. pensa que uma concha do Mediterrâneo, pro cara que estava lá na Dinamarca, devia ser um objeto valioso, né? Sim, exatamente. E daí ele fala que, por exemplo, as tribos celtas elas também tinham esse costume. E que esses achados, eles foram encontrados entre 800 e 1000 antes de Cristo. Então, esses costumes de, por exemplo, você pegar vários objetos sagrados valiosos que você encontra na natureza, objetos ritualísticos, tipo ossos, pedras, etc., fazer um buraco, cavar e enterrar ali era uma forma de sigilo. Eu acho que daí também ele tirou esse conceito de semente, porque você está enterrando ali o seu desejo literalmente, né? Sim. Então, e daí aqui logo no começo ele fala que os sigilos eles foram encontrados nas cavernas. Pintados nas paredes mesmo. Ele fala um negócio que é interessante. Tem alguns registros do Paleolítico mesmo que não dá para confundir com escrita, porque é simples demais.
e ao mesmo tempo não parece com nada desenhado, então só pode ter uma finalidade religiosa ou mágica. Exatamente. Então aqui ele mostra Ele um até coloca um exemplo. exemplo aí do lado desses quadradinhos, tem um desenho muito doido que não significa nada, que os estudiosos acreditam que só pode ser alguma coisa com finalidade mágica. Então ele coloca que isso provavelmente é um sigilo paleolítico. E depois dessa época, mais para frente, bem mais para frente, temos também muitos sigilos encontrados em grimórios da Idade Média. Uhum. Então, isso é algo que hoje os historiadores, enfim, eles gostam muito de se debruçar nisso, entender o que são esses símbolos, o que eles significam e tal. Mas muitas das vezes não tem realmente como, né? Porque a ideia é justamente esquecer. Então, nem a pessoa que estava escrevendo sabe o que aquilo significa, muitas das vezes. Quanto a esse negócio de esquecer se é uma necessidade, acho que tem uma coisa interessante aqui, que tem um contraste de visão entre a visão do Batatinhas com a do Peter Carroll, por exemplo. Ah, O sim. Batatinhas fala que as sementes elas são criadas, transmitidas e depois aterradas. Sim. Já o Peter Carroll, lá na página 25 do Libernu, que a gente já terminou, inclusive, de fazer um estudo completo dele, esse, se bobear, é o primeiro vídeo, no máximo o segundo. Ele fala que o sigilo é construído, o sigilo se perde para a mente e o sigilo é carregado. Isso é parecido com o que o Batatinha está falando, mas é um pouco diferente. Sim. Aí eu Né? acho que Mas a necessidade de esquecimento está presente nos dois aqui, né? Um ele fala de aterrar, no outro ele fala de perder para a mente. na verdade, agora eu acho que a gente pode pular um pouco esses quatro jeitinhos aqui de fazer o sigilo para a gente falar o que é sigilo. Que ele dá as quatro maneiras e lá na página 22 e 23 ele vai falar o que é. Então eu até botei aqui, ó, começar aqui, ao invés de começar no... Aí a gente termina a live falando como fazer. Porque eu não acho que faz muito sentido falar como faz antes de falar o que é. Ok, vamos lá. Então, agora eu estou aqui, para quem tem um livro, na página 22. Ele fala algo que eu achei muito interessante aqui no Magicando, eu achei genial, que a Lívia comentou, que é o seguinte, nós temos conflitos interiores muito fortes, ou personalidades fortes, ou desejos fortes, que estão toda hora em conflito. E a Lívia, ela comentou nesse episódio sobre mágica visual do Magicando, que para ela é como se existisse um condomínio e que cada uma das Lívias morasse no andar desse condomínio. Uhum. E que às vezes era difícil botar ordem nessas personalidades. E eu achei isso genial porque é exatamente isso que ele está falando aqui. Às vezes a gente quer uma coisa, e aqui ele bota o exemplo do dinheiro. A gente quer dinheiro, porém temos vários selfies, vários eus, várias partes nossas que entram em conflito com essa questão de querer o dinheiro. Por exemplo, o selfie ético vai falar assim: eu quero dinheiro, mas eu não quero que ninguém sofra por causa disso. O selfie modesto vai falar assim: mas será que eu preciso de dinheiro? E daí o selfie obediente vai falar assim: não, mas eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. E algum outro selfie vai falar que dinheiro é maligno. Enfim, existe um conflito interior sobre aquilo que a gente quer. E Então, por isso é interessante você trabalhar com o sigilo na forma mais neutra, né? E de exatamente. preferência sem saber conscientemente o que é aquilo que está na sua mão. Então, o que o sigilo vai fazer por nós do que simplesmente ficar visualizando o desejo? Ele vai implementar ali a vontade na nossa mente. Então, olha, ele diz o seguinte: a nossa própria identidade se revela como um emaranhado de personalidades em contenda,
cada uma delas tentando desesperadamente controlar a situação e dominar o resto. Então isso serve para tudo. E porque a gente quer dominar, a gente quer dinheiro e foda-se o que as outras personalidades acham sobre isso, é que a gente vai usar o sigilo, né? Para esquecer dessas dúvidas, esquecer dessas inibições, desses medos, dessas carências, desses conflitos que a gente sente na hora do desejo. Então, ele diz que o sigilo, na verdade, é uma espécie de retroalimentação, aqui na página 23. Que você tem um desejo de algo e que esse desejo ele surge da sua profundeza, né, da sua Eu mente. anotei aqui uma citação boa sobre isso. Deixa eu ler aqui. Lê. De certa forma, a mágica de sigilos é uma forma de retorno ou retroalimentação. O desejo emerge das profundezas, é reconhecido, sigilizado, lançado de volta às profundezas e por essa atuação vem a se realizar. Exatamente. Isso tem a ver com a fórmula dele de transmitir. Transmitir para onde? Transmitir para a sua mente subconsciente ou inconsciente. Então, isso que é sigilo. O sigilo, ele vai lá pro reino da sua verdadeira vontade. Do puro instinto, é isso que ele tá falando. Já que você falou de verdadeira vontade, acho válido dizer que se a intenção do sigilo tiver de acordo com a sua verdadeira vontade, ela vai acontecer, só é uma questão de tempo. Se não Exatamente. estiver, ela não vai acontecer, não importa o quanto você se esforce. Não Então, importa. um dos primeiros passos dessa criação do sigilo é você determinar muito bem o que você quer. Exatamente. Eu acho que é nisso que o pessoal sofre muito quando tá fazendo sigilo, né? Uhum. Porque se você não quer isso verdadeiramente, se você não tem um objetivo claro na sua mente, você, na verdade, vai se auto-sabotar. Essa é a questão. E quando isso acontece, você não vai estar apto para enxergar os caminhos que você deveria tomar que te levariam ao seu objetivo. Então, a construção do sigilo e da magia do caos e de tudo na sua vida, ela passa por um processo fodido, desculpa a palavra, de autoconhecimento. Uhum. Essa é a questão. E daí ele fala nessa mesma página a questão muito interessante. A galera pergunta: eu preciso esquecer o sigilo? E daí ele vai dizer que você pode simplesmente fingir que esqueceu. Se você não conseguir esquecer de verdade, você pode usar essa técnica de estar indiferente ao sigilo. Acho isso brilhante, porque o fingimento é uma parte fundamental de um monte de práticas mágicas, né? E todo mundo fala que para o sigilo funcionar você tem que esquecer, mas é difícil pra caramba. Afinal de contas, você está fazendo aquele trabalho mágico para acontecer uma coisa. Se você tem a intenção de que aquilo aconteça, é difícil de esquecer. É meio paradoxal. Exatamente. Aí ele vem lá com essa ideia genial de finge que esqueceu. É. Fique indiferente, amigavelmente indiferente ao sigilo. Passa aquele bilhetinho com a mensagem errada pro Galvão Bueno, né? Sim, Pra quem não sabe quem é exatamente. o Galvão Bueno, tem um vídeo lá sobre do nosso estudo do Libernu falando do Galvão Bueno. Isso. Bom, e daí ele fala um pouco do trabalho do Spare. O Uhum. Spare, aí o vovô do caos, que veio com essa noção, com a noção mais moderna, mais contemporânea do sigilo, né? E daí ele critica um pouco o método do Spare. Ele diz que o método do Spare é mais complexo do que deveria ser. É Porque, justificável, ele inclusive fala isso, né, que é justificável porque o Sper é pioneiro, né, ele estava no começo do século passado fazendo isso. sim, Literalmente mais de 100 anos atrás. O livro do prazer é de 1913. exatamente. Mas ele fala Então, que... Oi, pode falar. como o Spare fazia o sigilo dele? Primeiro ele estabelecia a vontade, que nem a gente está falando, né? Então, aí ele dá o exemplo aqui. Eu quero ter a força de um tigre. Ele escreveu exatamente isso. Eu quero ter a força de um tigre. O que o Batatinhas fala? Você não precisa escrever tudo isso, a parte do eu quero ter, nada disso. Você pode resumir o seu intento como força de tigre. Então aí você já vai ter uma maior facilidade para trabalhar a sua vontade. Não precisa ficar escrevendo
este meu desejo, nem nada disso. E ele justifica isso com uma argumentação que eu acho muito boa, que é, se você está fazendo aquilo porque é o seu desejo, você não precisa explicar o que é o seu desejo para o seu subconsciente. Exatamente. Você só Tem um mínimo de precisa. inteligência por trás disso. Você não precisa. Exatamente. Você só precisa pressionar a área certa, entende? Você só precisa ali de uma ajudinha. É como se fosse uma fagulha. O resultado disso você vê na estética, né? Os sigilos feitos com letra dos pés são todos muito complexos, porque ele bota quase o alfabeto inteiro ali. Sim. Esse meu desejo de obter a força de um tigre é muita coisa. Que letra que não usou aí? Né? Sei lá, Z. Né? Aham. Mas a maioria. E a maioria dos sigilos acaba ficando um pouco parecido por conta disso. Se você usa menos palavras, você consegue fazer uma coisa mais sintética. Eu concordo com ele. Eu acho que a estética é uma parte muito importante do processo de um sigilo. Eu acho que às vezes a galera bota uns sigilos no grupo. Ah, como é que tá? E eu olho aquilo é um emaranhado de letras, de fórmulas, que às vezes podia ser uma coisa bem mais simples e que daria um resultado melhor. Ou pode ser complexo também, eu já vi uns sigilos bem artísticos, mas que seja uma coisa esteticamente agradável. Bom, a minha opinião é essa. Quando é esteticamente agradável, é melhor, é mais bem feito, tem um resultado melhor. Daí ele dá um outro exemplo que eu acho muito interessante, é que os taoístas chineses, eles usavam muito a questão das cores, né, para formular o sigilo, porque ajudava muito. Então ele, por exemplo, pegava um papel amarelo, eles pegavam um papel amarelo e escreviam com a tinta vermelha. Quase um McDonald's ali, né? Eu lembrei do McDonald's na hora. Porque são cores muito fortes, muito vibrantes, e que quando você olha para um amarelo ali, cheguei com um vermelho, aquilo desperta algo realmente, chama muita atenção para sua mente, para sua profundeza, que nem ele coloca aqui. Então é E ele, interessante. ele ressalta que não só cores diferentes, mas usar materiais diferentes para fazer a sua semente também são coisas boas, né? Materiais diferentes. Ele fala também aqui a Usar questão madeira, da. usar metal, osso, tudo isso tem Exatamente. significado. Outra questão que vocês podem usar também são os símbolos mais básicos de todos, que é o círculo, que ele vai focar no aspecto redondo da semente, o quadrado, que tem a ver com a matéria, e o triângulo, que tem a ver com força. Então, pega lá o seu caderno, bota aí, anota isso aí. Calma, tudo bem. Se você quiser ver essa live depois, não tem problema. Mas então, ó, o círculo é o aspecto da semente, o quadrado, a matéria, a solidez, e o triângulo, a força. Então você pode fazer um sigilo, sei lá, com letras, no meio de um triângulo para significar a força. Se você quer trazer o olho do tigre, por exemplo, né, que a gente vê muito isso. O triângulo é isso, é a força. Você vê aquele símbolo Illuminati, é isso que te remete, né? Pelo menos Então, a no caso mim. da força do tigre, pode simplesmente cortar a parte da força, usar só as letras do tigre e botar dentro do triângulo. Exatamente, olha aí. Então você vai pegando a simbologia dos signos. Você pode também ver uma correspondência planetária, se você quiser, e tudo mais. Outra coisa que ele falou que eu achei interessantíssimo, que eu nunca tinha pensado nisso, é que os magistas rúnicos, eles tinham o costume de pegar um pouco de cinzas ou sangue e esfregar sobre o sigilo. Né? É porque eles faziam o sigilo baseado em runa, né? A runa, Sim. para quem não conhece bem, a runa quase sempre, ou sempre, ela é formada de linhas retas. Por que ela é formada de linhas retas? Porque ela era normalmente talhada em madeira. Muito mais fácil você talhar em madeira uma coisa reta, com uma faquinha, do que ficar fazendo curva. Então, como era talhada em madeira, era uma superfície lisa, que você ia lá e tirava um pedaço. Mas assim, Uhum. madeira marrom. Você vai tirar um pedaço e vai continuar marrom embaixo.
Então, para que eles passavam cinzas ou sangue? Para ficar mais fácil de você visualizar. Que essa outra substância de outra cor vai ficar marcada ali e vai ficar mais fácil de você enxergar. E ele diz também que o sangue ele significa sinceridade e determinação. Então, quando você Você não doa vai dar sangue. o teu sangue para um negócio que você não tá afim, né? Exatamente. Então você coloca ali uma força a mais de intenção no seu sigilo. Então é bem interessante falar sobre isso. Outra prática que eu também, vou ser honesta, eu nunca tinha pensado nisso antes de ler esse livro. Foi um insight que eu falei assim, cara, ele é muito genial. Ele falou que o pessoal que os textos da antiga Fraternitas Saturni, eles faziam visualizações. Então os sigilos eles eram visualizados como linhas vermelhas na Lua. Por exemplo, um exemplo de visualização. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, como eu nunca pensei isso, de olhar para a Lua e ficar visualizando o sigilo. Porque é perfeito demais. Imagina, você pega um ritual, tá a Lua cheia lá, a Lua... lua cheia. A Lua, enfim, no seu esplendor, e você vai ali, pum, ficar visualizando. A Lua já é um astro que causa essa hipnose toda, né? E com linhas vermelhas é simplesmente genial. Então eu falei, então tá aí um exercício fabuloso de visualização. Eu Mas não é para qualquer escreveria. um essa visualização de olho aberto, né? Ah, é. Tem que ter uma práticazinha. Sim, e daí, então, vê lá as nossas lives do Libernu, que tem uma parte só sobre visualização lá. Uhum. Mas então eu achei muito interessante essa questão de visualizar na Lua. O que eu faria seria o seguinte, desculpa. Eu primeiro escreveria um sigilo muito simples no papel e depois eu faria a questão lá do Peter Carroll de visualização, olharia para o sigilo e depois olharia para a Lua. Eu acho que daria um efeito muito interessante, ainda mais estando em estado alterado de consciência. Tá aí a dica, farei em breve. É difícil conseguir enxergar a lua na cidade, né? Sim, mas vai pro alto do prédio. É, tem essa. Tu nunca fez piquenique no alto do prédio? Eu nunca subi no alto do meu prédio. Ah, é muito bom. Ah, eu Não sei adoro. nem como é que faz, não sei nem se fica fechado com chave. Enfim. Vê isso aí. Agora, eu acho a escrita dele extremamente fofa e muito criativa. Então ele vai falar aqui no próximo, por exemplo, você quer fazer algo relacionado com magia de sonho, magia onírica. Você pode pegar um seu papelzinho, desenhar o seu sigilo. Ah, eu até emociono, gente. E fazer um barquinho com seu sigilo e botar o seu barquinho de papel para navegar num rio, num Tem que tomar lago. cuidado com o It, né? Sim, nossa. Ai, e eu achei isso muito fofinho, porque eu nunca tinha pensado nisso, também tem uma outra ideia. Isso é algo que você pode fazer com criança, né? E essa parte toda aqui que ele tá falando me lembrou muito a minha infância, que eu fazia essas coisinhas, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas Então, o por lance é que exemplo, toda criança é altamente magona da porra e não sabe disso, né? exatamente. Por exemplo, uma ideia que ele deu aqui é você desenhar um sigilo de cor terrosa na sua pele, dançar pra caramba, e aquilo vai suar, e você vai entrar em estado de gnose, e pronto. Vai lavar tudo. Ou então você pode, ai que bonitinho, desenhar o sigilo em frutinhas, ou mudar em formas de frutinhas, e dá para os passarinhos comerem. Gente, é muito fofinho, é muito fofinho. Ou pode você mesmo comer se quiser. Ou você comer o sigilo na frutinha, ou você então pode fazer algo que eu fazia quando eu era criança. Eu fazia muito isso. Pegar um gravetinho e desenhar na terra o seu sigilo com graveto. E deixar para chuva, enfim. Você pode também desenhar no papelzinho e, e colocar fogo no seu sigilo. E é isso. É Eu interessante que até cada uma botei o dessas formas. coraçãozinho.
É legal que cada uma dessas formas pode ter a ver com um tipo diferente de desejo, né? Exatamente. Tudo que você for fazer, você tem que pensar assim, no seu ritualzinho que você for criar, você vai pensar assim, o que isso vai me beneficiar? Né? O que isso vai acrescentar no meu subconsciente ou inconsciente, ou profundezas, que nem eles chamam aqui, que vai ajudar a minha mágica. Então, quando você for montar o seu ritualzinho de sigilo, não precisa só ficar na parte de masturbação. Ele não falou aqui até agora de magia sexual. Né? Uhum. Você pode fazer tudo isso aqui que a gente está falando. Olhar para a lua, pegar um gravetinho. E observa as crianças. Elas fazem isso de uma maneira fantástica. Bom, agora que a gente já falou a teoria, então vamos para a parte prática. Aqui, ó, na página 16, ele vai dar 4, mais ou menos, ou mais estilos que você pode fazer para montar o seu sigilo. O primeiro é o quadrado. Nesse caso Esse é aqui, aquele método que ele fala que existe desde o tempo medieval, né? exatamente. Esse método aqui, ó, por exemplo, esse é o quadrado de Saturno. 3 vezes 3. Então, você vai fazer o seguinte, você vai igualar as letras com os números. Então, pega o quadradinho, desenha os números aqui, tá vendo que nem ele botou aqui. E daí você vai pegar as letras, por exemplo, a letra A é o número 1, a letra B é o número 2, a letra C é o número 3. Você vai igualar bonitinho e depois você vai fazer o sigilo riscando uma letra com a outra. Na ordem que elas foram aparecendo. Na ordem que for aparecendo, e aí o que vai acontecer? Vai formar um símbolo X. Isso hoje em dia pode ser feito de forma automatizada. Inclusive, a gente fez um artigo sobre isso na Penumbra Livros. Quem não conhece, tem lá. Esses sigilos aqui de quadrados, você pode até escolher o tipo de quadrados, que é Saturno, que é... Enfim, tem vários lá. Existem aplicativos de sigilos. Depois eu vou deixar o link para esse artigo que tem lá vários interessantes. Você nem precisa fazer isso desenhando, que o aplicativo ele já faz automaticamente, baseando-se... Só não faz quem não quer, né? Exatamente, baseando-se no quadrado que você quer. Tá? Então, uma vez que você fizer o sigilo, ou na mão mesmo, ou por esse método de tecnomagia, aí você vê como que você vai fazer, se vai queimar, se vai enterrar, se vai, etc. Então esse é o primeiro passinho. O Deixa eu aproveitar segundo... essa pausa, Lua. Tem algumas pessoas aqui fazendo pergunta. Continuem fazendo, a gente responde no final, tá? Vamos responder tudo no final, gente. O segundo método que ele passa aqui é o método de runas, tá? Serei honesta com vocês, eu não entendo de runas para falar direitinho. Mas é um pouco parecido com a questão ali de igualar as letras com números. Então, ele vai falando assim, você vai basicamente montar uma palavra com runas. Por exemplo, ele botou a palavra Voldan aqui, ó. Cada letra seria uma runa, algo assim, você ia montar. E depois que você montasse as runas, você ia montar um desenho aleatoriamente. Como é que Isso monta isso? seria muito parecido com o método das letrinhas mesmo dos pés, só que trocando as letras do nosso alfabeto pelo alfabeto único, né? Exatamente. Então aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma palavra, é a palavra Voldan. Voldan em forma de runa, tá vendo? E aí ele foi pegando uma por uma e formando um desenho aqui. E aí como é que faz isso? Gente, depende da criatividade de vocês, tá vendo? Aqui as runas que ele colocou, ó. Tem outro jeito que ele não chega a falar, mas muita gente usa para você fazer esses sigilos com runa, que em vez de você usar a runa como uma letra simplesmente, você usar aquilo que ela representa. Cada runa tem um significado.
Então você pode pegar, por exemplo, uma runa de prosperidade ou de proteção para, enfim, fazer o que você quiser. Enfiar no meio do seu sigilo. Pode enfiar onde quiser. Enfiar ali no sigilo a sua runa de proteção. Então você pode usar outros símbolos também, né? Por exemplo, você quer proteger a sua casa. Sabe aquele desenho que parece uma casa? Você pode usar aquele desenho de criança, botar uma runa de proteção, pronto, tá um sigilo aí, né? Não? Tá aí uma ideia simples. Aí você simplifica o quanto você quiser, deixa a estética falar mais alto, né? Exatamente, a questão, ele fala isso. A questão da estética é importante, a questão das cores também é importante. Então, se você também, magicando aí, ó, salvando a galera. Tem um episódio só de cores lá no Magicando. Então, é o melhor podcast de magia é o Magicando. Então, vai lá ouvir que eles falam sobre as cores da magia. Então, você, por exemplo, se você quer, não sei, fazer um sigilo de amor, você vai usar o vermelho, o rosa, não é? Se quiser fazer um sigilo de dinheiro, você vai usar o azul, o amarelo. Algumas pessoas usam verde também, e assim vai. Bom, aqui o método Despair é o terceiro método, e é o método que os caotes mais usam, mais conhecem. Né? Que é o que está explicado lá no próprio Libernu, na página 23 até a 25, né? Exatamente. Que é o seguinte, você pegar uma frase ou uma palavra, reduzir aquela palavra a um sigilo. Então aqui, lembrando, lá no começo da live a gente falou o seguinte, que para o Freeze, você não precisa escrever uma frase gigantesca falando eu quero tal coisa. Por exemplo, eu quero ser mais resistente. Não, ele pegou aqui a palavra endurance, que é resistência, e tirou as letras repetidas, e a palavra que era resistência, endurance, ficou endurac. Daí ele escreveu as letras E-N-D-U-R-A-C. Você viu que ele deixou também aqui as vogais, tem gente que tira as vogais, né? Tira as letras repetidas e vogais, mas ele deixou as vogais. E daí ele criou diversos sigilos aqui, ó, com a mesma palavra. Então você vê, é a mesma para deixar coisa. claro que não tem um jeito só de fazer, né? Não tem um jeito só. O jeito que você vai reorganizar suas letras, a sua palavra, aquilo que ela significa, depende de você. E outra coisa bem legal que ele falou é que você pode criar o seu próprio alfabeto, né? Seu alfabeto, isso também vem do Sper, mas aqui ele está falando de um alfabeto que não é um alfabeto de desejo por si. É um alfabeto simples mesmo, né? É um Símbolos que correspondem simples. a letras. Gente, eu acho isso muito bacana, é muito divertido. Dá vontade de sentar com uma criança e falar assim, vamos brincar de fazer um alfabeto aqui? E aí ele foi fazendo, a letra P, ele criou um símbolozinho. E aí ele montou ali o diagrama dele, na cabeça dele, porque não mostra aqui, mas... E daí ele fez lá também a palavra, cada palavra era um símbolo, daí ele reuniu e deu isso aqui, ó. Mas como você faz isso? Com sua criatividade, essa é a questão. A questão do sigilo é você voltar à sua criança interior e fazer com criatividade. Por exemplo, ele diz para fazer isso quando você estiver completamente relaxado. Ó. Quando você estiver completamente relaxado e não utilize disso, pegue o papel e olhe diretamente para o que foi desenhado. A primeira parte do papel que chamar a atenção deve ser circulada e todo o restante obliterado. Pegue uma folha de papel em branco e reproduza a parte circulada do papel original na parte de cima dessa nova folha. Então, repita todo o processo. Isso é muito legal para quem não tem criatividade, para quem odeia como o sigilo ficou. E aí você olha pro papel e você fala assim, nossa, meu sigilo tá horrível, cara. Eu vejo aquela galera fazendo sigilo bonito pra caralho. Então, essa é a dica. O que ele tá falando aqui? Você vai pegar o sigilo lá feio pra caralho, dá uma olhada pra ele relaxadamente
circula a parte bonita. Aí na outra folha, você pega a parte bonitinha e desenha só aquela partezinha. Aí depois você faz isso de novo, circula a parte que você mais gostou e vai fazendo isso até o sigilo ficar reduzido numa imagem que você acha esteticamente agradável. Então você pode perguntar assim, Lua, então não tem que ter no sigilo todas as palavras, todas as letras que eu botei lá no começo? Não. A ideia é simplificar. Quanto mais simples, melhor. O importante é que o seu subconsciente associe uma coisa com a outra. O resto é detalhe. Exatamente. Aí daqui ele vai falando também que você pode trabalhar com desenhos automáticos. Isso vai ser no próximo capítulo, não Não, é? é mais lá pra frente, acho que é o É terceiro. mais lá... Ah, tá. O capítulo 2 é ritual. Uhum. Então, você pode trabalhar com desenhos automáticos. E ele vai explicar isso nesse livro também. Isso que é legal. Eu nunca pensei, eu sempre achei que desenho automático fosse de fato automático. Mas aqui não, ele vai dar técnicas sobre como você pode desenvolver isso, né? Até para quem não desenha, né? Para quem não desenha, inclusive. Porque tudo na magia, se você não tem um talento nem nada, você pode desenvolver com paciência. E o mais legal desse livro é porque ele vai despertar o tempo todo sua criatividade. Ele vai fazer com que você trabalhe essa parte, né? Então, a gente dá aqui os métodos, etc., mas depende de você o resultado final, né? Uhum. Bom, o quarto método que ele falou foi, por exemplo, você escrever o seu sigilo de uma só vez. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui, ó. Você escreve, tá vendo? Depois que você tirou as letras repetidas, as vogais, sei lá como é que é o seu método favorito, você escreve de uma só vez. E aí, uma vez que tá escrito aqui tudo embaralhado, você pega e faz pra quem um tá só círculo. no áudio, isso é página 21, tá, gente? Página 21. Você pega um círculo aqui. Você Desculpa. Opa, saúde. Você bota o círculo no meio dessas letras embaralhadas. E depois você tira a forma. Você pega só aqui, ó. Só a parte de fora, né? Só a parte de fora, tá vendo? Dessas letrinhas. Vai formar um desenho. Olha isso, gente. Isso é muito genial. Eu também nunca tinha pensado nesse método antes. Foi para mim uma novidade. Eu falei assim, caraca, eu não sei desenhar. E esse cara tá aqui me ensinando a desenhar, cara. Eu achei bem legal. Então, o que é mais interessante para ele nessa parte de sigilos é que eles são esses sigilos aqui, quando você pega a palavra e vai escrevendo de uma só vez, e vai na fé, são incompreensíveis. Você não lembra o que esse símbolo significa. Não sabe o que esse símbolo significa. Então é isso que é interessante para ele. E que isso tem tudo a ver com a personalidade de quem está fazendo. Então tem a ver com a sua personalidade. Então, de novo, só para a gente recapitular. Existem muitos métodos de fazer o sigilo. Nenhum deles é o mais correto, tudo depende de você. O que é importante frisar? Primeiro, o sigilo tem que ser feito com a sua verdadeira vontade, né? O sigilo deve ser o mais simples possível do seu desejo, da sua frase, segundo o Fries, né? Uma vez feito o sigilo, você pode escolher o método que você vai carregar, né? Então, ou botar no barquinho, ou botar para o passarinho comer. E daí ele fala na questão do aterramento, porque isso é uma forma de aterramento. Aterramento, para quem não sabe, não está ligado nesse termo, é quando a gente faz um ritualzinho para voltar à Terra, né? Sair desse estado de gnose, de estado alterado de consciência, sair desse... Enfim, voltar mesmo... É um conceito que se mistura muito com o de banimento, né, Lua? Sim, se mistura com o de banimento, mas eu acho que aterramento é muito isso, de botar o seu pé na terra, sabe? É como se durante o ritual você tivesse muito viajando e daí você tivesse que voltar para o seu centro.
isso que é aterrar. E eu teve uma época que eu estava muito viajada, eu precisava muito de aterramento. Um método interessante de aterramento que eu tive que fazer foi o banho de gelo. É a coisa mais terrível do mundo. Mas é quando você está muito, muito viajado, você deita numa banheira com gelo. Isso aí pra mim não ia funcionar, não. Ia ser Por só que não? desespero. Só desespero. É muito desesperador. É muito desesperador, mas você volta Não pro consigo seu centro. respirar, é uma bosta. É horrível, mas volta. E eu acho que o aterramento ele vem até depois do banimento. Se eu tivesse que botar assim um. Pode ser antes também, tem gente que faz antes, mas eu acho que até é melhor depois. Enfim, quais são as perguntas então? Eu acho que a gente Tem já. mais uma coisa legal que eu queria falar antes das perguntas, Lu. Ah, Que ele diga. fala que existe uma outra forma de fazer sigilo. É quando você não faz o sigilo. Quando você recebe o sigilo de forma inconsciente. Ah, sim. Tem muita gente que Então, fala, por exemplo, sonhei por com tal causa coisa. comunicação com alguma entidade ou algum sonho, alguma coisa assim. Sim, verdade. Aí, é por isso. É... Oi, pode falar. Não, por isso que é bom ter o caderninho do sonho lá perto de você, que aí sonhei com tal símbolo, escreve ali. É isso aí. Às vezes você tá no meio de um ritual de qualquer coisa, numa invocação e tal, e aparece uma imagem na tua cabeça, anota também. Exatamente, exatamente. Ele, Bom, acho que a inclusive, gente. nessa parte, ele menciona o Night Side of Eden, no livro do Kenneth Grant, que é lá pra frente nas trilogias tifonianas, que tem uma série de trabalhos com esse tipo de coisa, mas já acessível para vocês. No Aleister Crowley, o Deus Oculto, capítulo 9, ele fala bastante sobre esse tipo de sigilo que aparece inconscientemente. Acho que vale dar uma lida para dar uma aprofundada. Aí, tá vendo? Como os livros se. Ah, tá aqui do meu lado. Como os livros se comunicam. Uhum. Alistair Crowley e o Deus Oculto. Ah, Vamos para as perguntas, perguntas, então? então. Vamos lá, galera. Quero ver. Vamos lá, vou botar aqui na tela e vou ler em voz alta. O Pablo está perguntando como você faria para extrapolar isso para os dias de hoje. Ele está falando daquela caminhada do xamã, né? Penso como adaptar isso para uma caminhada na cidade. Pablo, eu faço isso direto, cara. Se eu tô precisando de alguma coisa para fazer algum outro trabalho mágico, eu normalmente dou uma caminhada pela cidade sem muito objetivo definido. E acho que for de interessante no chão, em caçamba de lixo, nos lugares meio bizarros, no canteiro de Sim. flor. A cidade, na verdade, ela te oferece muitos presentinhos mágicos. A cidade é Oferece só outro muita tipo de selva, né, coisa. Lu? É uma selva de prateada que eles falam, né? São Paulo oferece muita coisa. Seja em parque, seja realmente nos centros urbanos. Se você estiver atento, ou naquele estágio meio. Eu não sei, eu vim do interior. Né? Então, às vezes, quando eu tô caminhando na Paulista, eu acho tudo muito magnífico. Eu fico Ah, olhando mas a assim, arquitetura é nossa. feita para impressionar mesmo, né? Exatamente, eu fico impressionada. E você vê que tem muita coisa ali que você pode encontrar. Porque a ideia dessas Para quem caminhadas. acredita em semiótica, o prédio é comprido e alto porque é uma coisa fálica, né? Para demonstrar Exatamente, poder. A empresa que está naquele prédio lá deve ser poderosa. exatamente. A ideia é você caminhar em estado de transe, né? Ou num estado um pouco alterado de consciência. A caminhada do xamã é essa. É. Então, O próprio Peter Carroll no Libernou fala disso como a forma certa de caminhar. exatamente. E que Na é uma verdade isso é experiência uma terrível. extrapolação, eu tenho certeza que foi daí que o Peter Carroll pegou, da técnica lá do Dom Juan, que o Castanheda descreve lá nos livros dele. Não sei exatamente em qual, mas ele fala disso, sobre andar, o jeito certo de andar com a mente desfocada até encontrar alguma coisa que seja interessante. Não, e é muito interessante. É tipo uma pequena caça aos tesouros, né? E somente assim, no estado de deslumbramento, pelo menos comigo é assim. É um deslumbramento que eu fico. E eu Enfim. recomendo que se você for fazer isso, você evite avenidas grandes. As É, ruazinhas menores normalmente são mais interessantes. sim. Próxima Para a pergunta. próxima? Sim.
A Rigleia está perguntando o que seria a verdadeira vontade. Rigleia, infelizmente eu não vou responder tua pergunta porque ela dá mais 1 hora de papo aqui. É. Mas esse é um conceito muito difundido pelo pessoal de Telemann, que é uma das vertentes mágicas aí que estão mais presentes. Só que não é um conceito originalmente de Telemann. Pois é. Como eu disse, isso aí dá Dá muita. mais 1 hora aí de falatório. Mas vai pelo nome, ó, verdadeira vontade. É, Vai pelo já dá uma nome. boa ideia do que é. Pense, reflita isso. O que é a sua verdadeira vontade? O Pablo tá perguntando se é interessante usar aquela tabelona marota do Crowley para fazer mais conexões. Tipo, usar a cor vermelha, simbolizando Marte, tá. Acho que sim. O Pablo tá falando do 777. Eu não tô com o meu 777. Tá aqui. Que é esse livro aqui. Que basicamente ele é um monte de tabelas de associações entre as mais diversas coisas. Assim. Ele pega astrologia, compara com o I Ching, com letra hebraica, com deuses hindus. Ele faz uma doideira só. Acho que é válido sim, Pablo. É isso que ele tá falando, correspondências mágicas. Essa é uma boa ideia. O Nil tem muito enorme. Eu não vou responder agora, mas depois eu respondo por escrito, Nil. Fica triste, não. Nil também fez uma outra pergunta. Mas aí é para quem tá participando. Você já fez sigilo, se deu certo e tal. Pra mim? E é isso. Não, para as outras pessoas que estão acompanhando. E tem uma última pergunta que é para você, Lua. Cadê teu batom? Foi sumindo, né? Sumiu. Acontece. Acho que o espírito me beijou. Acho que é isso então, Lua. Chega de pergunta. É isso então, gente. Esta live estará disponível no YouTube, no site. Lá no site, gente, fiquem tranquilos, porque lá tem bonitinho, primeira live, segunda live, etc. Tem tudo bonitinho. Se você ficar perdido lá, é uma boa forma de se encontrar. Então, você que está acompanhando hoje, na próxima segunda tem mais. Vai ter o segundo capítulo que vai ser sobre ritual. Então, se você quer aprender mais sobre ritual, fica aí com a gente, tá? Toda segunda a gente vai falar um capítulo deste livro aqui, que é o Mágica Visual do Batatinhas, Jan Fries. E a gente vai estudar esse livro aí com vocês. Quem se interessou pelo livro e quiser comprar, tem lá na loja da Penumbra. Dá para comprar, inclusive, aqui no Facebook, pela lojinha, ou pela loja da Penumbra, tranquilamente, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem ficado com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até segunda. Ih, não tá saindo? Não tá saindo e eu tô ouvindo fantasma. Não, o site deu